Bom dia, meus amados, tudo bem com vocês? Mais um dia de leitura do livro de Deuteronômio e hoje nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 7, Moisés já começa ali fazendo eles entenderem qual deveria ser o procedimento ao entrarem na terra que Deus estava prometendo. Lembrando que eles já estavam na beira do Jordão, prontos para atravessar e conquistar a terra que Deus havia prometido. Então, 7, ele fala sobre eles não fazerem acordo com aquele povo, não deixar ninguém escapar com vida, era isso mesmo, tinha que matar todo mundo e expulsar todo mundo, quem não quisesse sumir dali, era para poder exterminar. E aí ele explica o porquê, porque aquele povo era um povo que já tinha recebido a chance deles e era um povo que tinha que adorava outros deuses. Se eles permitissem que aquele povo estivesse lá, aquele povo também fariam com que eles pecassem e também se afastassem do Senhor. Eu gosto muito de uma reflexão de que a terra, baseado em tudo isso que nós estamos lendo, de que a terra nunca será nossa de verdade enquanto os inimigos estiverem nela. Porque os inimigos da nossa vida fazem com que nós nos afastemos de Deus. E então nós nunca poderemos desfrutar de uma terra prometida, ou seja, da vida que Deus prometeu para nós, enquanto não tivermos coragem de tirar da nossa vida aquilo que o Senhor disse para que não houvesse mais. Às vezes vai ser pessoas, nem sempre pessoas, mas comportamentos, atitudes, porque a terra prometida, ela também é uma tipologia da vida que Deus prometeu para nós, porque temos que lutar para entrar nela. Porque a vida que o Senhor prometeu para nós está atrás de uma transformação de mente, né? O apóstolo Paulo disse em Romanos 12 que devemos transformar a nossa mente para que nós possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação de mente fala de tirarmos da nossa mente coisas que pertenciam à nossa velha natureza e permitirmos que elas sejam inundadas pelas características de um novo homem. Aqui é tudo uma tipologia, né? No capítulo 7 está dizendo sobre isso. Se não tirar as coisas, se não tirar as pessoas, se não tirar aquilo que corrompia a terra pode ter novas pessoas, mas continuará corrompida. E o verso 7 ao 10, eu acho que é uma demonstração muito linda da graça de Deus com aquele povo, que revela a graça dele para conosco também. Ele vai dizer assim, depois ele vai voltar nessa mesma linha de raciocínio lá no capítulo 9. Ele diz assim, a partir do verso 7, estou lendo na versão parafraseada a mensagem. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito aos seus antepassados. Deus interveio e, com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão, livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isso, o Eterno, o seu Deus, é Deus de fato, um Deus em que vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações, a sua aliança de amor leal para com os que o amam e o obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. Ele não costuma protelar, os que o odeiam recebem seu pagamento em dia. E aqui no verso 7 ele traz essa ideia, ele começa dizendo qual deveria ser o procedimento deles ao entrarem, depois fala qual era o motivo que Deus tinha escolhido eles e diz para eles, tira o cavalinho da chuva que não é porque vocês são bons não, tá? Deus escolheu vocês por puro amor, ele tirou vocês daquele mundo de escravidão porque ele amou vocês e não é porque vocês mereciam. Então nós vemos a graça de Deus aqui se revelando já lá na antiga aliança. Aí ele fala sobre o que iria acontecer com eles caso eles obedecessem e depois o que aconteceria com aqueles que não obedecessem. No verso 16 ele diz, vocês farão um picadinho dos povos que o Eterno, seu Deus, entregar a vocês, não tenham piedade deles e não adorem os deuses deles, porque serão uma armadilha para você. E aí o verso 17 ao 19, ainda estou na versão parafraseada da mensagem, ele diz assim, talvez vocês pensem, essas nações são muito, muito mais numerosas que nós, não conseguiremos nem fazer cócegas nelas. Mas estou dizendo a vocês, não tenham medo, lembrem-se de tudo que o Eterno, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Lembre-se dos grandes embates que vocês testemunharam, os sinais e milagres, as maravilhas, o braço poderoso do Eterno, que ele estendeu para tirar vocês de lá. O Eterno, seu Deus, fará a mesma coisa a esses povos de quem vocês têm tanto medo agora. E não vamos esquecer as vespas. O Eterno enviará vespas sobre eles
até que todos os povos sobreviventes escondidos estejam mortos. Gente, eu lembro de uma canção antiga que dizia assim: conta quantas bênçãos. Antiga assim, é da harpa cristã, né? Talvez vocês conheçam, alguns de vocês não, mas diz assim: conta quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta todas, mas conta de uma vez. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para eles. Conta as bênçãos, conta quantas tem. E entenda que Deus já fez muito por vocês. É a lembrança do que Deus já fez por nós é que nos dará esperança diante das tribulações. É o que ele está dizendo. Gente, vocês vão ter medo daquele povo? Poxa, Deus abriu o mar. Vocês vão ter medo de não conseguir comer? Deus mandou maná do céu. Vocês vão ter medo de qualquer rei? Vocês venceram o maior rei daquele tempo, que era o faraó. Então, o que o Senhor estava dizendo para eles é, diante das preocupações que vão aparecer agora, Moisés estava dizendo, e o Senhor estava dizendo através de Moisés, façam um exercício de memória. E lembrem-se que o Deus que fez, ele é o mesmo que está com vocês agora. Então, a prova disso é que nós vemos um milagre no Jordão para aquele povo atravessar. Então, quando nós partimos lá para o 8, muda um pouco o assunto. Ele já para de falar um pouco sobre a terra, ele para de falar um pouco sobre o porquê que eles foram escolhidos e começa a falar sobre o porquê de algumas coisas, o porquê algumas coisas aconteceram com eles no caminho. E lá no verso 8, eu quero ler, vou começar a ler ali na versão parafraseada, mas depois eu quero ler também uma porção na revista atualizada. Ele diz assim: guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu aos seus antepassados. Lembre-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então ele os alimentou com maná, algo que nem vocês, nem seus antepassados ou seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão, vivem de toda a palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se gastaram, seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como um pai disciplina seus filhos. Lá na versão já agora não parafraseada, mas a tradução, a revista atualizada diz: ele te humilhou e deixou ter fome, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem seus pais conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem. Lembra de alguma coisa? Você lembra de quem usou essa palavra para vencer a tentação no deserto? O próprio Jesus usou essa palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí o verso 4 ele diz: nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no coração, que como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Queridos, eu lembro lá do texto de Hebreus que o escritor faz menção a isso, dizendo que Deus disciplina todo aquele que ele tem por filho. E ele diz que aquele que não recebe disciplina é bastardo. Então eu não me preocupo quando eu vejo um cristão sendo disciplinado pelo Senhor. Eu me preocupo quando ele não está sendo disciplinado pelo Senhor. A minha preocupação não é quem comete erro e o Senhor traz disciplina sobre ele. A minha preocupação é quem prospera no erro. O maior castigo de Deus para mim sobre um homem é deixá-lo prosperar no erro. É quando você está longe do Senhor e diz: parece que quando eu me afastei do Senhor, parece que as coisas melhoraram. Esse realmente é um motivo de grande preocupação, porque aí nós vemos o medo de alguém que não está sendo disciplinado. No verso 16, ainda do capítulo 8, ele vai dizer assim: tenham cuidado e não se esqueçam do Eterno, seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido, estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado, seus rebanhos se multiplicarem, que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que o seu padrão de vida melhorar, tenham cuidado de não se tornarem tão cheios de si
e orgulhosos de suas posses ao ponto de se esquecerem do eterno seu Deus. Aqui ele está dizendo sobre se esquecer, se envolver com aquilo, com as bênçãos de Deus, ao ponto de as bênçãos se tornarem mais importantes do que o abençoador. Mas aí ele faz aqui a menção de algumas coisas sobre o Senhor para que eles se lembrem nesses momentos de prosperidade. Ele diz assim sobre esse Deus que não deveria ser esquecido: o Deus que libertou vocês da escravidão do Egito, o Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erudito e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos, o Deus que fez jorrar água da rocha dura, o Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo de que de seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los para que estivessem preparados para viver bem nos tempos que ainda haveriam de vir. Legal que o capítulo 8 ele vai mostrar o porquê Deus fez eles passarem tantas coisas. E aí ele fala: humilhei vocês para ver de que material vocês eram. E o interessante é que depois ele diz, para que vocês pudessem ver que nem só de pão viverá o homem. É lógico que todas essas provas que Deus fez eles passarem, não era para Deus saber de que material eles eram feitos. Não era para que Deus soubesse se eles eram bons ou ruins. Era para que ficasse claro para eles quem eles eram. Era para ficar claro para eles que eles não eram capazes de obedecer. Era para ficar claro para eles que eles precisavam de Deus para viver. As dificuldades que passamos, as lutas que passamos, as provas que passamos, elas não querem dizer sobre a visão que Deus tem sobre nós. Deus sabe quem nós somos antes de entrarmos na prova e continua sabendo depois que saímos dela. A prova ela tem o papel de nos trazer humildade e nos mostrar quem nós somos, para nos tornar mais dependentes de Deus. O verso 17 e 18 diz assim, ainda do capítulo 8. Se cada um de vocês começarem a pensar assim: fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pensem bem, lembre-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para produzirem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que ele firmou com os seus antepassados, como hoje se vê. Aqui ele diz que, embora conquistamos, podemos nos alegrar nas conquistas, podemos nos alegrar naquilo que temos, mas não podemos nos esquecer de dar glória ao Senhor, de entender que é Ele que tem nos dado. E quando entramos no capítulo 9, eu quero pegar aqui 2 porções, ele começa dizendo, né? Sabe, pois, que não é por causa... Ele vai dizer aqui no verso 1 do 9, né? Ele vai dizer assim: sabe, pois... ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir... para possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de quem já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Anak? E aí ele diz, agora vocês vão entrar, e ele vai falando sobre o socorro divino. E aí no verso 4 ele diz assim: mas quando o Eterno expulsar essas nações, ninguém comece a pensar consigo mesmo. Ele trazendo a mesma ideia. Foi por causa da minha bondade que o Eterno me trouxe aqui para desalojar essas nações. Na verdade, foi por causa de todo o mal que essas nações fizeram. Não se iludam. Não foi por nada que vocês tenham feito. Não foi por o histórico de decência de vocês que os trouxe para cá. E sim, a maldade, a depravação dessas nações que o Eterno, seu Deus, está desalojando de diante de vocês, para que ele possa cumprir a promessa feita aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante isso. A atitude daquele povo que estava sendo expulso não estava distante das considerações do Senhor. Ele está dizendo assim: eu considerei muito bem o que aquelas nações fizeram. Não pense vocês se foi porque vocês fizeram coisas boas que eu estou colocando vocês para dentro. Foi porque essas nações se comportaram mal. Mostra que Deus ele estava ali cuidando da nação de Israel, mas os olhos deles não estavam fechados para a justiça ou injustiça que aqueles povos ou qualquer povo da terra estava praticando naquele momento. No verso 6 ele vai dizer: jamais se esqueçam disso. Não é por algum bem que vocês tenham feito um dia que o Eterno está dando a vocês posse dessa boa terra. Tudo menos isso. Vocês são teimosos como mulas. Não se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Eterno, seu Deus, no deserto. Vocês espernearam e gritaram contra o Eterno nesse dia em que vocês saíram, desde o dia que vocês saíram do Egito até chegarem a este lugar. Foram rebeldes o tempo todo. Vocês deixaram o Eterno tão furioso no Horebe,
que ele quis destruir vocês. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi nada, nem bebi nada. Então o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, entalhadas pelo dedo do Eterno. Elas continham palavras por palavras de tudo que o Eterno tinha dito a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da Assembleia. Foi ao final dos 40 dias e noites que o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Ele me disse, volte lá embaixo, o mais rápido que puder, porque o povo que você tirou do Egito estragou tudo. Bastam poucos dias para eles abandonarem a estrada que preparei para eles e se desviarem ao ponto de fundir um ídolo para si. Deus estava dizendo, gente, não se iluda que vocês não são bom coisa nenhuma, vocês só desobedeceram, vocês só fizeram coisas erradas. O Senhor falou com vocês no monte, no meio do fogo. Vocês viram tudo aquilo em 40 dias, vocês estavam desviados. Queridos, isso me traz um temor do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por cuidar, porque se dependesse de mim, se dependesse da minha própria força, eu não poderia caminhar por esse caminho como esse povo não caminhou. Mas eu dou graças a Deus porque Ele nos mantém firme no caminho, porque Ele sustenta nossas mãos, segura as nossas mãos para que possamos chegar até o fim. Porque se as portas estivessem abertas, provavelmente nós estaríamos fugindo por ela. Ainda no capítulo 9, ele vai dizer assim, lá no finalzinho da porção do verso 20, ele vai dizer, fiquei apavorado, com medo da fúria do Eterno, da sua cólera ardente. Eu tinha certeza de que ele iria destruir vocês, mas o Eterno me ouviu uma vez. E Arão, como o Eterno ficou furioso com ele, queria acabar com ele também, mas orei também por Arão na mesma ocasião. Pode perceber que o próprio Arão, sumo sacerdote, quando Moisés sobe e quando ele volta, é Arão que fundiu o bezerro de ouro para aquele povo, ficou com medo e fundiu o bezerro de ouro. Isso mostra a graça de Deus, que mesmo ele tendo fundido o bezerro de ouro, Deus ainda continuou o abençoando, né? Nós falhamos, nós somos tão falhos e Deus é tão misericordioso, tão longânimo. A paciência de Deus é maravilhosa. Não pense você, caso você esteja vivendo uma vida de pecado, que nada está acontecendo porque Deus não está vendo. Se nada aconteceu ainda é porque Deus está dando chance para você se arrepender. E quando chegamos ali no final do verso 9, nós vamos ver uma oração de Moisés clamando para que Deus realmente não destruísse aquele povo. E Moisés ali sendo um intercessor, tipificando o que Cristo fez por nós, intercedendo e tomando toda a ira de Deus sobre ele, para que nós pudéssemos ser poupados. O justo sofrendo pelos injustos, o santo sofrendo pelos pecadores. Queridos, toda essa porção dos 3 revela para mim a graça de Deus. Que nessa manhã você consiga se alegrar pela graça, sabendo que não é porque você é bom que Ele te escolheu. E se Ele não te escolheu porque você era bom, Ele também não te abandonará porque você é mau. Porque o Senhor te amou quando ainda você era um pecador. Imagine agora. Então que você possa se alegrar nesse momento e que você não tenha uma relação com Deus baseada no seu mérito, porque seu mérito é fraco. Ele oscila, você falha, mas se você conseguir se relacionar com Deus, entendendo a graça dele, sempre haverá um motivo de alegria, porque ele é bom e aquele que te amou quando você estava perdido é o mesmo que está com você agora, dando a você o amor, dando a você as chances necessárias, inclusive te disciplinando quando necessário, para que você chegue até o fim da caminhada. Que Deus te abençoe, que você se alegre nesse dia e glorifique o Senhor por isso. Um grande abraço e até amanhã.